Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Desculpem o pequeno probleminha que a gente teve aí de início. A gente está dando início, então, ao primeiro seminário voltado para os servidores municipais. A gente espera que seja um primeiro de vários. Estamos aqui, então, eu, a Carol, eu sou da gerência comercial aqui da Fundação Banrisul, meu colega Alencar, o Lucas, e agora a gente vai passar a palavra para o Jorge Berzaghi, que é o nosso diretor-presidente. Boa tarde a todos. Eu tenho o prazer de dar boas-vindas para todos vocês, os servidores públicos que estão vinculados à Fundação Banrisul. E quero dizer para vocês que vocês estão vinculados a uma entidade com muita experiência. A Fundação Banrisul, ela já administra planos de previdência complementar há 62 anos. E atualmente ela tem 8 planos sob gestão, sendo que o dos entes federativos é um dos 8, né? Só gostaria de apresentar a Fundação Banrisul para vocês, em especial sobre a sua governança corporativa. Então, a Fundação Banrisul, ela é uma entidade que possui, entre diretoria e empregados, 90 pessoas, 86 empregados, 4 diretores. A diretoria executiva, ela é 50% indicada pelos patrocinadores, em especial o diretor financeiro e o diretor-presidente, e 50% eleita pelos participantes, que é o diretor administrativo e o diretor de previdência. E a sua governança, toda ela dessa forma, ela é paritária, entre indicados e eleitos. Conselho Deliberativo composto de 6 integrantes, 3 deles são eleitos e 3 são indicados pelos patrocinadores. É a mesma coisa o Conselho Fiscal, onde são 4 membros, 2 indicados e 2 eleitos pelos participantes. E nós temos mais uma novidade na nossa gestão corporativa, que é os conselhos consultivos, que também são integrados por participantes indicados e por participantes eleitos pelos próprios participantes. Então, assim, é uma governança que ela divide, né, toda a responsabilidade, tanto para os patrocinadores quanto para os participantes, em igualdade na gestão. Atualmente nós administramos um pouco mais de 7 bilhões de reais, vai estar elucidado na apresentação que o pessoal da unidade comercial está fazendo para vocês, mas eu gostaria só de dizer que a Fundação Banrisul, ela também tem uma estrutura bastante sólida na área de investimentos, tá? Historicamente, ela consegue superar as metas atuariais, aqueles planos que são utilizados a meta atuarial, que são os planos de benefício definido, bem como benchmark, que são utilizados nos planos CDs, que é o caso do plano multipatrocinado. Este ano, a gente está com uma rentabilidade acumulada, fechada até julho passado, com mais de 1% de rentabilidade ao mês em todos os planos. Isso, se continuar essa tendência, fecharemos o ano com uma rentabilidade entre 11% a 13%. Então, bem acima das expectativas que nós tínhamos no início do ano. Então, pessoal, quero dar boas-vindas a todos e desejar para vocês todos um excelente seminário. Forte abraço a todos. Pessoal, a gente vai dar então andamento aqui a apresentação depois da fala do diretor Berzaghi. E dando sequência também, a gente vai trazer um pouquinho para vocês sobre a Fundação Banrisul. Atualmente a gente tem mais de 20 mil participantes já inscritos. A gente faz a gestão de 7 bi de patrimônio. Administramos 8 planos de previdências. Entre eles a gente vai estar abordando sobre o multipatrocinado, que é o plano dos servidores. E a gente já tem mais de 62 anos de expertise somente em gestão de previdência complementar. Além dos 144 municípios que a gente tem conveniados, a gente atende também Banrisul, Cabergs, Banrisul Consórcios, Badesul, que é aqui do estado do Rio Grande do Sul, e a própria Fundação Banrisul. A gente hoje é a entidade maior de gestão de recursos administrados aqui do Rio Grande do Sul. A gente paga anualmente mais de 538 milhões em benefícios e nós temos hoje já 8.600 aposentados. E
nós trouxemos também para vocês um número interessante, que é o valor do nosso benefício médio pago aos nossos aposentados. Hoje ele está em R$ 4.796, fora o INSS, né? Isso é só o que a pessoa recebe à parte aqui da Fundação Banrisul no momento da sua aposentadoria de maneira complementar. Entrando agora já no tema, né, da Previdência Complementar, a gente já quis, de início, né, colocar a tão temida reforma da Previdência. Né? Então, a gente sabe que é uma questão polêmica, né, mas a gente precisa entender, né, o porquê das reformas. Então, a gente trouxe aqui uma ilustração de uma árvore, onde o tronco principal é a nossa Constituição Federal lá de 1988. E o que traz essa Constituição? Que traz essa Constituição a respeito da nossa Previdência Pública. Então, nós temos aqui 3 pilares, que são os 3 princípios básicos que regem a nossa Previdência Pública, que é o princípio do contributivo, o princípio da solidariedade e o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. O princípio da contributividade é a questão que todos que fazem parte da Previdência Pública precisam contribuir, né, para ter direito a um benefício. O princípio da solidariedade já é o princípio onde nós temos um pacto entre as gerações, né, que os ativos financiam a aposentadoria dos inativos. E nós temos a promessa, né, que amanhã, depois, quando a gente se aposentar, alguém também vai financiar a nossa aposentadoria. Na questão do equilíbrio financeiro e atuarial, o equilíbrio financeiro é a nossa conta do dia a dia, né? A gente tem que ter receitas suficientes para pagar as nossas despesas. E nada mais é do que a gente faz aqui na nossa Previdência também. Né? Então, as receitas das contribuições têm que ser suficientes para arcar com os benefícios. Né? E isso não só a curto prazo, mas também a médio e a longo prazo. Tudo isso é visando a sustentabilidade da Previdência Pública. Mas o que acontece, tá, quando essa massa de segurados ela acaba envelhecendo mais e nascendo de menos? Né? É o que a gente vê hoje nessa pirâmide etária que todo mundo conhece. Né? A base da pirâmide, né, que são os jovens, ele acaba diminuindo e a parte de cima, que são os mais velhos, acaba crescendo. Né? Então, fica bem ilustrado para nós que a gente necessita de mais receita, né, para arcar com esses benefícios. Né? E as reformas visam algo, né, mas a gente precisa desse remédio, não adianta. A gente vê, então, temos aí 40 anos e já umas 6, 7 reformas, e outras já estão sendo estudadas, outras já estão por vir, e a gente sabe que elas vão acontecer cedo ou tarde, né? E o que a gente quer deixar para vocês é que a Previdência Complementar, então, é o que nos dá essa segurança de ter uma renda qualificada, uma renda melhorada naquele momento que a gente também vai precisar muito, né? Que é na nossa aposentadoria. A última reforma, que é a reforma Emenda Constitucional 103/2019, ela trouxe algumas consequências, né? Que nos aproximaram, então, aí dos municípios, que nos estabeleceram, então, esses 144 convênios aí, com 144 entes distintos. Cada ente tem a sua lei própria. A Carol depois vai falar um pouquinho mais especificamente, né, desse início de operação junto aos entes, mas podem ter certeza, tá, que a Previdência Complementar ela vem agregar para o servidor, tá? Ela vem para andar junto com a Previdência Pública. Bom, gente, vamos lá. A Previdência Pública, como o colega Alencar comentou aqui, ela é obrigatória. A gente não tem como deixá-la de cumprir o seu pagamento, né, a sua parte nesse jogo. Mas a Previdência Complementar ela é estratégica, certo? Então, parte do princípio que tudo que nós vamos falar aqui hoje faz parte, certo, de um jogo também a qual a gente vai levar esse jogo até o cenário da aposentadoria. Hoje, todos estão aqui como servidores, certo? Que fazem parte desse relacionamento que nós temos com o município, porém vai poder levar esse recurso para a iniciativa privada, depois voltar para servidor, enfim. A gente sabe que tem possibilidades, tem N possibilidades dentro desse longo do trabalho que vocês vão ter. Então a Previdência Pública está sujeita a reformas, já vimos
várias que o Alencar citou, existem várias que já estão em estudo. São decisões políticas, mudanças que vão poder afetar diretamente na aposentadoria. Se a gente pega como base a Emenda Constitucional 103 ali em 2019, ela mudou a base contributiva, ela mudou a parte da idade, enfim, houveram várias mudanças, porém temos que aproveitar aqui a parte do copo meio cheio, certo? Que é a iniciativa da Previdência Complementar liberada para os servidores. Então, através dessa possibilidade, a gente constitui uma reserva fora do Instituto de Previdência, uma reserva individualizada, é um cenário positivo, porque o servidor vai poder fazer o acompanhamento dessa reserva junto a uma entidade qualificada como a Fundação Banrisul. Tá? Então, é uma escolha consciente sobre assumir o controle, garantir a estabilidade e construir um futuro com mais previsibilidade. Pessoal, aqui a gente trouxe para vocês, então, um pouquinho de tudo que nós todos passamos juntos, né? Desde 2019, né? A gente sabe que tem presentes aqui hoje o pessoal que trabalha direto conosco nos RHs dos municípios, que esteve à frente aí de todo o movimento que as prefeituras tiveram que fazer a partir de 2019. Então, cada município precisou criar sua lei municipal, né? Cada um tem o seu regramento lá na sua lei. Depois a gente até vai entrar em alguns detalhes. Cada município precisou fazer um processo de seleção para selecionar a entidade que faria a gestão da Previdência Complementar dos servidores, firmar um convênio de adesão. E eu acho que a parte que mais foi difícil, né? Depois a gente vai abrir um espaço ali para bate-papo, foi a gente efetivamente colocar em prática o recolhimento da Previdência Complementar lá na folha do servidor. Mas então, acho que esse daqui foi o marco inicial e a gente está só no começo de muita coisa que a gente vai ter que trabalhar juntos. Importante colocar também, né, Carol, que ali hoje temos 144 entes, cerca de 70 entes federativos já possuem participantes, né? Depois a gente vai fazer ali o quantitativo de participantes, mas é bem bacana quando um município entra já com um participante novo, né? A gente começa a operação, daí tem a primeira arrecadação, até ter essa compreensão, né? É difícil, a gente exige um pouquinho mais de esforço, né? Mas depois entra na rotina normal e tudo flui, né? E cada participante novo, a gente faz uma comemoração. Exatamente. A gente comemora. Como se fosse um gol, né? Uhum. Aqui a gente traz a questão da inscrição automática e da inscrição facultativa, né? Então, a gente traz também um número de 92%. Quem que é esse 92%? Então, hoje nós temos, desses 144 entes federativos, 92% desses entes já contam com a inscrição automática em lei. Tá? Então, é um dispositivo muito importante. Por quê? Porque aquele servidor que ingressa no município, o servidor efetivo, que ele ingressa no município com um salário superior ao teto do regime geral de previdência social, né, por estar limitado no benefício dele ali no RPPS, o município já coloca para ele a previdência complementar já desde o início de ingresso lá na prefeitura. Então, isso é importantíssimo, porque ele, desde o início, na nomeação dele, ele já tem essa proteção previdenciária adequada. Então, ele começa já a contribuir com previdência pública, né, até o limite estabelecido, e também aquele salário que supera o teto, que depois a gente vai colocar ali um exemplo prático, é o que é o salário dele de participação aqui na Fundação Banrisul. Então, desde a amargada dele ali na vida pública dele, né, como servidor, ele já começa a contar com essas duas proteções. E a inscrição facultativa, a gente traz aqui que a adesão facultativa está disponível para todos os servidores, tá? Para todos, não importa se entrou antes, se entrou depois, se recebe acima do teto, se recebe abaixo, não importa. Qualquer servidor que tenha interesse de ter uma proteção adicional aqui com a Fundação Banrisul será bem-vindo. Tá? Então, depois a gente vai colocar também, hoje nós temos adesão online, pode ter simulação, pode entrar em contato conosco, né? A gente faz todo esse trabalho de estudo previdenciário. Vamos lá. Seguindo o que o Alencar comentou, né, a gente começa a ter algumas partes que são um pouco mais técnicas, né, para falar. A gente já está fazendo a introdução de algumas palavras como inscrição automática, inscrição facultativa. Aí a gente entra no que é o salário de participação, que nada mais é do que a base contributiva, certo? O que eu vou usar como parâmetro para calcular a contribuição do meu servidor? E visando ser o mais flexível possível para atender os municípios,
a gente começou utilizando a mesma base do Instituto de Previdência, a base do RPPS. Então, o participante patrocinado, após a instituição do regime de previdência complementar ou de uma migração, que também a gente vai tratar um pouco mais à frente, a gente constitui como base de cálculo a parcela da remuneração que extrapola, que excede o teto do regime geral de previdência social. Certo? Então, acima desse valor, a contribuição ela vai ser patrocinada. O que define o cálculo? O percentual que consta na lei de cada município. A gente costuma brincar, são 144 entes federativos cadastrados aqui na Fundação, certo? São 144 planos. Nós temos aqui que entender como é o cenário, como é a legislação para cada município. Então, tem municípios que utilizam um mínimo de 5%, que é igual para todas as leis, né? E vão até 7,5%, 8%, 8,5%, 10% ou 14%, que é o máximo previsto no regulamento. Então, dentro dessa possibilidade, um participante patrocinado ele vai poder contribuir de 5% a 14%, porém, de forma patrocinada, o que está descrito na lei do seu município. E o participante facultativo, qualquer servidor, reforçando o que o colega Alencar comentou antes, a base de cálculo será toda a sua remuneração. Então, conforme o que está previsto no regulamento, ele vai poder fazer as contribuições de 5% a 14% conforme a sua base salarial. E aqui eu trago um exemplo de cálculo de um case de impressão automática. Pego um servidor que entrou após a implantação do regime de previdência complementar com um salário bruto de 10 mil. Antes do regime, a sua base de cálculo do regime próprio era o salário integral, próprio 10 mil. Após a instituição do regime de previdência complementar, esse salário ele passa a ser dividido. Até o teto fica como base para o regime próprio, a parcela que extrapola para o regime de previdência complementar e a sua contribuição conforme o percentual escolhido. Aqui a gente traz uma simulação, que nós também temos lá no nosso site, onde deixa bem detalhado isso que o Lucas comentou. Tá? Então, nós temos aqui um participante patrocinado, a remuneração dele de 10 mil reais, ele, na lei, o percentual de contribuição estipulado pelo município é de 8%, prazo de 30 anos, 360 meses, uma rentabilidade no mês de 0,8%, lembrando que o presidente lembrou que a nossa rentabilidade está muito boa, né? Então de 11% a 13%, a gente coloca aqui uma rentabilidade média de 0,8%. O salário de participação seria, nesse caso, cerca de R$ 1.840, a contribuição do participante, cerca de R$ 147, e a contribuição do patrocinador, igualmente a ele, né? Paritariamente, como o Lucas colocou. Indo para a reserva dele todo mês, cerca de R$ 300. Tá? Nesse período de 30 anos, ele acumularia mais de R$ 560 mil. Olhem o gráfico redondo ali, o azul claro é a parte que ele contribuiu, o esforço dele, né? O que ele suou para conseguir ali, 281 mil. A parte escura é o presente que ele ganhou do município, do patrocinador dele. Tá? Então, esse patrocinador aqui, ele está acompanhando esse participante do início até o fim, né, da vida dele lá, de vínculo com o patrocinador. Bom, e as contribuições, né, reforçando um pouquinho mais sobre a base de cálculo, o que eu posso verter, aportar para o meu plano de previdência na Fundação Banrisul. De acordo com o regulamento, a contribuição básica ela vai de 5% a 14%. Então, se eu pego um exemplo de um participante facultativo, alguém que entrou antes da instituição do regime de previdência complementar, ou alguém que entrou após e tem o salário abaixo do teto, ele pode usufruir desse range de contribuições total, de 5% a 14%. A alíquota adicional, importante frisar, a contribuição básica ela é mensal e ela é executada direto na folha do município. Então, por esse motivo, nós temos o relacionamento com recursos humanos de cada município. As informações vêm do RH, da administração, da prefeitura ou de cada autarquia, certo? E a fundação informa a cada ente sobre o valor a ser executado na folha do seu servidor. A contribuição adicional, ela parte de 1% do salário bruto, certo? De forma mensal, porém ela é opcional ao servidor. Ela é feita de forma adicional àquela contribuição já realizada, seja ela em paridade ou não. Contribuição voluntária ela é um valor livre, podendo ser executada a qualquer momento. Ela combina daí direto com a Fundação Banrisul. Essa não passa pelo município. Ela combina diretamente o acerto com a nossa entidade.
A fundação ela vai disponibilizar um produto ainda a mercado, que é a contribuição de risco, conforme uma tabela a título de seguro. Esse seguro ele vai funcionar como sendo uma parte complementar à reserva constituída pelo servidor. Então, essa possibilidade ela também visa uma contrapartida financeira em situações de aposentadoria por invalidez ou a pensão por morte. Na situação a qual houver um beneficiário estabelecido, vai ser agregado na reserva do servidor o valor estabelecido na contratação dessa pólice de seguro. Da mesma forma, a adicional de risco. Se contratada, o valor é aportado direto na sua reserva. Valores mensais com a contribuição direto na folha também. Aqui a gente trouxe também um pouquinho dos... A gente fala isso seguidamente, né? Mas às vezes a gente esquece de afirmar a quantidade de benefícios que, tendo um plano de previdência complementar, a gente consegue trazer para nossa vida, tá? Assegurar a aposentadoria, isso a gente nem precisa frisar, né? Mas a gente trabalha com isso diariamente. O nosso intuito é que lá na frente os nossos aposentados consigam ter uma qualidade de vida adequada, né? Ou que pelo menos consigam manter o padrão que se tem enquanto a gente está na ativa, né? Então, assim, o plano ele é totalmente flexível. Digamos que essa pessoa, o servidor entrou no plano, e se porventura ele for sair do município futuramente, ele nunca vai perder esse recurso. A Previdência Complementar, ela dá esse amparo, porque os valores ficam em contas individuais vinculadas ao nosso CPF. Então, por exemplo, se porventura o servidor modificar de patrocinador, ele vai conseguir levar esse valor junto com ele. E patrocinador que a gente se refere aqui é o município, tá? Por exemplo, se eu estiver lá na Prefeitura de Pelotas, e em algum momento eu passar para a Prefeitura de São Leopoldo ou eu ir para outro empregador, eu vou ter acesso àquele recurso que eu acumulei. Mas a gente sempre vai incentivar vocês a utilizar esses valores acumulados para terem segurança lá na aposentadoria. E depois a gente vai entrar também nessa parte que é bem interessante de explicar para vocês de como vocês podem utilizar esses recursos, tá? Um ponto legal é a questão da dedução do imposto de renda. Então, enquanto a gente está efetuando pagamentos para o nosso plano de previdência, a gente consegue uma dedução no nosso imposto de renda. Essa parte é bem legal. E a questão também do planejamento sucessório, né, que é bem interessante, né? Esperamos que a gente não precise faltar, né? Mas, digamos, eu tenho a minha reserva na Previdência Complementar e se eu vier a falecer, enfim, eu posso indicar os beneficiários para receberem os valores lá da minha reserva. Se eu não indicar algum beneficiário, os valores daí ficam para herdeiros, né? Mas passa por aquela questão de inventário, né? Então, um pouquinho mais burocrático. Mas esse plano, ele permite que a gente indique os beneficiários. Aqui a gente só vai entrar também brevemente para explicar um pouquinho para vocês, né? Que às vezes a pessoa entra no plano de previdência e te diz, ai, Carol, eu nem quero ficar no plano de previdência porque daqui a um tempo eu não pretendo ficar nesse meu empregador ou manter o meu vínculo com o município. E aí aqui a gente entra bem nessa parte de flexibilidade que a gente fala bastante, né? Que a gente vai ter acesso ao nosso recurso se a gente sair do município ou do nosso empregador. A gente pode manter o vínculo aqui com a Fundação Banrisul. Eu sigo pagando para o meu plano de previdência, né? E lá na frente eu vou conseguir ter os mesmos benefícios porque eu não vou ter encerrado o meu vínculo no plano de previdência, né? Aqui tem só um detalhezinho que a gente tem que pagar a nossa parte e a parte que o patrocinador colocava para nós. Mas se a gente se enquadrar naquela situação que o Lucas e o Alencar falaram antes, se eu for um participante facultativo, aí eu vou assumir só a minha parte, né? A parte do município seria 0, eu vou assumir somente a minha parte lá no autopatrocínio. Eu posso também fazer portabilidade dos recursos, né? Aqui também tem um ponto legal, que se vocês tiverem um plano de previdência em outro local e vocês também quiserem importar os recursos para dentro da fundação, vocês podem. Aí depois a gente vai explicar alguns motivos também do porquê que isso se torna interessante. A gente tem a possibilidade de deixar o plano em stand-by também, que a gente é um nomezinho meio feio, que é o BPD, mas o plano fica em stand-by, a gente só segue pagando a taxa administrativa, tá? Depois a gente vai falar quanto que é bem bom.
E eu também posso efetuar o resgate, né? O resgate a gente sempre fala por último, porque como a gente frisa, a gente visa complementar benefício na aposentadoria. Então, o resgate é a última opção, mas a gente pode fazer o resgate dos valores e a gente sempre leva 100% do que a gente aportou. E da parte do município, a gente já arranca em 60%, tá? E a cada 5 anos a gente aumenta esse percentual em 10%. Eu quero adicionar algo. E isso tudo só é possível, né, Carol? Porque é uma conta individual. Porque na Previdência Pública que a gente tem ali, nós no INSS... Obrigatórias, né? É uma conta coletiva. Né? Então a gente faz as contribuições e o dia que a gente troca de município, troca de regime, né? É sempre bom também deixar claro isso, que nós temos o regime de origem, que é o que a gente está hoje, mas o regime instituidor da nossa aposentadoria pode ser outro, né? E o que a gente leva quando a gente sai desse regime? Uma certidão de tempo de contribuição. A gente não pode levar os valores juntos, né? A gente só leva o nosso tempo de contribuição, que a gente averba em outro lugar, né? Então é importante colocar que a Previdência Complementar a gente tem essa flexibilidade que nos dá essa liberdade de escolha, né? Então, acho que é importante a gente deixar aqui. Eu acho que é legal de frisar isso, porque a gente tem que ter muito claro que, em hipótese alguma, a gente sai perdendo algum valor tendo uma previdência complementar, tá? Então, cada um tem o seu objetivo. Eu quero, daqui a um tempo, eu quero comprar um carro, quero me aposentar e quero quitar minha casa. Seja qual for o teu sonho, tu vai conseguir acumular algum recurso tendo previdência complementar e em momento algum tu vai perder algum valor. Aqui a gente está falando mais da parte se a pessoa sair do município ou do empregador antes de se aposentar, tá? A gente depois vai chegar na parte legal lá, que é complementar a aposentadoria. E aqui a gente traz uma reflexão, né? A gente acaba nunca tendo tempo para pensar no futuro. A gente vive a nossa rotina diária, aquela correria do dia a dia, né? E a gente traz agora, então, poucos segundos para vocês que estão acompanhando aí, né, a live. O que mais preocupa vocês? O que será mais importante lá na aposentadoria? Como é que vocês se veem aposentados? Se vocês tiverem alguma dificuldade de se verem aposentados, né, pegue alguém próximo da família, né, um vizinho, alguém que vocês conheçam que esteja nessa situação. Então, vamos dar uns segundos aí para vocês pensarem. E vocês? O que vocês pensam? Eu acho que o que é importante é pensar, fazer essa projeção para justamente não ser pego de surpresa. Acho que a palavra da vez quando a gente fala em previdência é planejamento. Tá? Não necessariamente a aposentadoria. A gente viu ali os itens de flexibilidade. Então a gente consegue levar as nossas escolhas, certo? A gente tomar posse das nossas escolhas de forma planejada. Então acho que isso fica de ponto de partida para essa reflexão. Que todo investimento, né? Todo investimento a gente sempre trabalha com 3 variáveis, né? Que é o capital investido, o tempo, né? Prazo de investimento e a rentabilidade. Então, os mais jovens, né? Têm mais tempo. Então, essa variável aí, de repente, ele consegue com menos capital formar uma reserva um pouco maior. Eu que já passei dos 40, né? Eu já tenho minha previdência aqui complementar, mas se eu tivesse que começar hoje, de repente, eu tinha que botar um pouquinho mais de capital porque meu tempo é um pouco mais curto. Então, essa lógica aí do investimento que a gente também tem que trazer para o nosso dia a dia, né? Então, quanto antes a gente começar, melhor. Mas também sempre tem tempo para começar. E uma outra questão que a gente faz também, né? O investimento é composto de uma carteira. Tá? E geralmente o investimento a gente aproveita oportunidades. Tá? A previdência complementar ela é uma oportunidade. Certo? Então quem tem isso à disposição tem que aproveitar. Tá? Óbvio que dentro de outras situações, o investimento direto em renda fixa, né? Fazer esse polo ativo, eu mesmo ir lá e fazer investimento, faz parte da constituição de uma carteira de investimentos. Mas ter uma previdência complementar à disposição é um percentual muito baixo da população que tem acesso a um tipo de produto como esse.
certo? Então, quem tem essa possibilidade, por favor, aproveite. É que eu acho que vai chegar um ponto que a própria Previdência Complementar, esse complementar vai cair por terra o nome, porque ela vai se tornar obrigatória. O que a gente vê hoje trabalhando nisso diariamente é que depender de fundos coletivos está se tornando muito inviável, né? O Alencar falou lá no início das reformas da Previdência, a gente sabe que no regime geral também a gente tem muitas reformas e depender só de INSS lá na frente para nós vai ser muito complicado, né? Bom, vamos lá, vamos ver o que vocês pensaram aí. Então aqui a gente traz são coisas muito importantes, né? Qualidade de vida, ter saúde, independência financeira, viajar também é muito importante, ajudar a família, não depender dos familiares, autonomia, deixar, de repente, algum valor para a família, ser voluntário, trabalhar de voluntário. Isso a gente traz para vocês aqui, são de respostas que a gente teve ao longo da nossa vida, nossa jornada com a Previdência Complementar, né? Sempre quando a gente vai falar com o pessoal, a gente traz essa curiosidade, né? Como é que se vê, o que é para ti importante, né? Então, ser voluntário. A gente não tinha isso aí, ser voluntário, eu quero pegar... E é bem frequente. Exatamente, eu quero largar tudo e fazer um trabalho voluntário na África. Né? Pô, que bacana isso, eu acho bacana. É uma ONG de pet. Uma ONG de pet, né? Ajudar os outros, né? Todos esses objetivos aqui são importantíssimos, né? São caros, né? E você aí, pensou alguma coisa diferente? As meninas estão recebendo as respostas ali no chat, quem quiser compartilhar no chat, fica à vontade. De repente é algo tão diferente que a gente vai colocar nas próximas apresentações. Bom, entrando um pouquinho mais agora na parte operacional, como a Carol começou a falar ali no início, a gente começa a esmiuçar, destrinchar um pouquinho como fica essa classificação dos servidores após a instituição do regime de previdência complementar. Então, a gente começa a trabalhar principalmente 3 classificações. Primeiro, aquele servidor que é anterior à vigência do regime de previdência complementar, aquele servidor que tem uma possibilidade de migrar o seu regime de previdência e aqueles servidores que foram admitidos após a vigência do regime de previdência complementar. Então a gente vai entrar um pouquinho aqui no cenário do Luiz, da Juliana, do Roberto, para que vocês possam deixar um pouquinho mais palpável como funciona cada exemplo. Então, olha só, o caso do Luiz, ele foi admitido em agosto de 2010, com um salário ali na casa dos seus 2.400. Se vocês observarem, está em torno de 15 anos já de vínculo com o município, né? Passou já por reformas, irá passar por outras reformas, e ele já tem essa detecção. Minha aposentadoria vai ser diferente de quando eu entrei, certo? De quando eu comecei a virar servidor aqui no município. Esse servidor, certo? Ele pode ter, por exemplo, um PGBL, já um produto de previdência semelhante, contratado no balcão direto de algum outro banco ou de uma fintech agora, onde ele está correndo o risco de pagar uma taxa administrativa alta, por exemplo, que é bem comum no mercado, mais de 1,5% ao ano, pagando taxa de performance e taxa de carregamento em cada porte. Tá? Então é um cenário a qual, às vezes, falta um pouquinho da educação financeira, da educação previdenciária, para que ele possa chegar na solução. E aí a Fundação Banrisul tem uma solução disponível para esse servidor, que é continuar com a sua previdência integral, até porque o tempo de vínculo com o município ele já é bastante grande, né? Já está solidificado esse vínculo com o seu Instituto de Previdência, mas ter a previdência complementar através do FPPrev multipatrocinado, porque daí ele aproveita os benefícios de incentivo fiscal enquanto ele estiver na ativa, construindo a sua reserva individualizada, projetando uma renda extra quando chegar na sua aposentadoria e tendo a possibilidade de fazer o seu planejamento sucessório. Tá? Então essa é a solução que a Fundação entrega hoje para o servidor e já tem bastante vínculo com o seu município. E aí a gente traz hoje a questão que a Carol comentou sobre taxa, a menor taxa de administração no mercado, 0,4% ao ano, certo? Sem taxa adicionais, a gente não cobra carregamento, a gente não cobra taxa de performance. Então, esse valor
no produto de balcão o servidor não vai encontrar. Então, qualquer servidor municipal vai poder entrar em contato conosco e contratar esse plano para garantir todos esses benefícios. Aqui eu trago o servidor apto à migração. A gente tem municípios, certo? Leis ali que já estabeleceram o seu prazo de migração, inclusive alguns já venceram, abriram novos, enfim, fizeram leis adicionais ali para ampliar esse prazo de migração. O que é a migração? Tá? É a possibilidade que o servidor anterior à instituição do regime de previdência complementar, ele possa fazer parte do regime de previdência complementar. O que acontece? Ele limita as suas contribuições anteriores até o teto do regime próprio, do regime geral de previdência social. Tá? Então, de acordo com o tempo ao qual esse servidor já está vinculado ao município, pode ou não ser interessante. Essa análise, essa simulação, a gente faz personalizado, a gente acompanha o servidor, mas óbvio que o município também vai ter embasamento para repassar informações ao seu servidor. Aqui também acompanha a situação dos facultativos, certo? O servidor que é anterior, ele vai ter essa possibilidade de fazer a adesão. E o que fizer a migração, ele ainda terá a possibilidade de ter o patrocínio do regime de previdência complementar. Ele iniciando com salário abaixo do teto e tendo uma progressão, ele tendo uma possibilidade de aumentar esse salário futuro. Esse servidor, ele pode ainda não ter nada de investimento. Esses são cenários que nós pegamos ao longo das nossas reuniões com servidores e com os municípios, ou investir na poupança, não ter também a educação financeira ou a educação previdenciária para ter uma carteira de investimentos, certo? Então, nesse sentido, a Fundação também auxilia o servidor. A migração, ela tem que estar prevista em lei, tá? Se não veio na lei ordinária, ela tem que ser trabalhada junto à Câmara dos Vereadores para ser determinado um prazo, tá? Ou deixar liberado para qualquer momento ser realizado. E o facultativo, ele não tem prazo. O facultativo pode ser feito a qualquer momento a adesão ao plano. Eu trago aqui uma informação, servidores com até 10 anos não justifica ficar apenas com o regime próprio. Principalmente aqueles que ainda têm um vínculo bastante grande até a sua aposentadoria. Então a gente traz que o cenário de solução para esse servidor, para essa classificação de servidor, é sim, manter a previdência social limitada ao teto, tá? Adquirir a previdência complementar com o FPPrev multipatrocinado, aproveitando incentivo fiscal, uma renda adicional, uma renda extra na aposentadoria, a reserva individualizada e o seu planejamento sucessório. Quando a migração estiver disponível, depois da tramitação na Câmara, disponibilizando o seu prazo e o aditivo na lei ordinária, manter a previdência social até o teto do INSS e a sua previdência complementar. A situação é a mesma. Aqui eu só trago o exemplo da Juliana, que entrou com salário abaixo do teto e no seu primeiro avanço salarial ela já superou o valor do teto. Aqui ela passa a ser uma participante patrocinada e o município incentivando, pagando também o seu lado de contribuição. Tá? O que isso proporciona? Flexibilidade. A gente dá diversos cenários a qual o servidor pode se encaixar. Seja inicialmente facultativo, tendo a possibilidade de ser patrocinado e tendo diversas vantagens, diversos benefícios ao longo desse período. E o servidor que é admitido após a vigência do RPC, ele já tem um outro perfil. O que é recém-admitido, ou ele já investe, já tem uma carteira de investimentos, ele é possivelmente mais novo, ou ele adota uma corretora, certo? Já tem lá o seu aplicativo onde ele faz os seus investimentos. E geralmente tem o perfil nômade, ele acaba sendo concurseiro, então ele fica um tempo numa prefeitura, passa para outra, vai para iniciativa privada, retorna para uma prefeitura. Aqui na Fundação a gente já pegou diversos casos, né? A solução, então, ele já entra com a solução, porque todo mundo que entrou após a vigência, ele já faz parte do regime de previdência complementar. Ele entra com a alíquota máxima de contribuição para aquele que ganha acima do teto, então como é o exemplo aqui do Roberto, a parte que extrapola o teto atual, que voltando à informação, 8.157, na parte que extrapolar até os 10.900, ele contribui para a sua previdência aqui na Fundação e o município também acaba incentivando.
Alguns casos que a gente pega para esse tipo de participante é a portabilidade de entrada. Ele traz já o recurso de outro local aqui para a Fundação Banrisul. Então, a principal vantagem que a gente pega para esse caso é a rentabilidade já inicia em 100%, certo? Ganhando a parte patrocinada dada pelo município, né? Incentivada pelo município. Aqui a gente buscou, né? A gente sabe muito os números do regime geral de previdência. A gente sabe que cerca de 90% dos nossos aposentados recebem até 2 salários mínimos no Brasil. Mas a gente procurou para saber quanto é que ganha, né, de aposentadoria média o servidor público, né? E a gente ficou meio assustado, né? Porque tem uma fama que o servidor público é bem remunerado, né? De repente os federais, né? Os municipais, a gente está vendo aqui que não é bem assim. Então, hoje a aposentadoria média das capitais é cerca de R$4.000 e a dos demais municípios, né, é de cerca de R$2.100. Tá? A gente colocou lá no início, né, o benefício médio da fundação, né, é cerca hoje de R$4.800. Imaginem a importância de ter um benefício extra, né, uma renda qualificada para um servidor que tem uma aposentadoria de R$2.100. A gente sabe que a Previdência Complementar chegou agora, chegou para ficar, né, para os servidores. Podia ter acontecido bem antes, né, deveria ter vindo bem antes para vocês, mas é uma oportunidade, então, de ter uma renda que qualifique a renda de vocês atual. Tá? Então, tem a possibilidade daquele servidor que ganha R$2.000, com a partir de R$100 de contribuição, então 5%, fazer então sua poupança previdenciária para que lá na frente então usufrua de uma renda complementar que qualifique a sua renda como um todo, né? Trazendo muito mais qualidade de vida. Aqui a gente entra então um pouquinho na parte de requisitos para aposentadoria, né? Então, quando a pessoa passou aquele tempo de vínculo lá no município e já cumpriu os requisitos para solicitar a aposentadoria na fundação. Tá? Então, basicamente, a pessoa precisa ter 5 anos de vínculo conosco, ter encerrado o vínculo lá no município e tem que também estar recebendo a aposentadoria pelo ente em que estiver vinculado, né? Ou pelo ente federativo ou pelo regime de previdência que a pessoa estiver em vínculo. Por que a gente se refere ao regime de previdência que a pessoa estiver em vínculo? Que pode ser tanto pelo RPPS do município, e se essa pessoa, digamos, saiu no meio do caminho lá do município e acabou mantendo vínculo com o plano da fundação e se porventura se aposentou pelo INSS, ela consegue receber aqui pela fundação também. Então ela só precisa comprovar conosco daí, comprovar é bem tranquilo, é a carta de concessão do benefício e já pode encaminhar daí o pedido aqui na fundação conosco. As formas de recebimento do plano, elas também são bem flexíveis, né? Tudo parte daquela conta coletiva que a pessoa formou, enquanto aquela conta coletiva, não, desculpem, a conta individual que ela formou a parte do RPPS, tá? Ela vai ter a possibilidade de escolher como receber esse valor. Se através de uma retirada de percentual de saldo lá da conta dela, ou através de um período exato determinado em anos. A pessoa vai poder escolher. Então, como é que vai funcionar na prática? No percentual de saldo de contas, a pessoa vai poder escolher um percentual de 0,10 até 1,5%. Ela vai fazendo essa retirada mensal e uma vez por ano, uma vez a cada 12 meses, ela pode modificar esse percentual de retirada lá da reserva. Se a pessoa fizer uma administração legal, porque ela vai ter todo um acompanhamento de saldo de conta, rentabilidade e quanto que ela está retirando, ela praticamente vai ter uma renda, enquanto ela estiver em vida, ela vai conseguir manter o saldo dela. E se ela vier a faltar, ela vai deixar lá para os beneficiários indicados, ou herdeiros, na falta dos beneficiários indicados. E a renda por prazo certo, o nome já diz, né? A pessoa vai estipular um período exato para receber todo aquele saldo de 5 a 30 anos. Ela pode estipular um período, também pode modificar esse período, desde que fique dentro desse intervalo, uma vez a cada 12 meses. Tá? A pessoa também pode escolher, o servidor vai poder, lá no momento de escolher a forma de recebimento, ele pode escolher retirar até 25% do saldo.
juntou R$1 milhão, então eu posso ir lá sacar 250 mil, fazer minha viagem, o restante eu transformar em renda, é isso? Vai. Perfeito. Vai ter um descontinho de R ali que depois a gente vai explicar um pouquinho melhor também, mas vai conseguir. Uma hora o leão vai morder. Não tem o que fazer. Aqui nesse quadro a gente quer trazer então a diferença, né, da Fundação Banrisul para uma entidade aberta. Quando a gente conversa sobre previdência complementar, muita gente torce o nariz, fala assim, previdência não é para mim, eu já tive, eu não rei de nada, é muita taxa, né? E geralmente a experiência que essa pessoa teve foi com uma seguradora, com uma entidade aberta, né? Aquela previdência de balcão que a gente fala. Então aqui a gente trouxe um quadro, né, para deixar bem claro qual é a diferença de uma entidade fechada, que nem nós, para uma entidade aberta. Então a natureza, a gente é uma entidade fechada sem fins lucrativos. A entidade aberta já tem fins lucrativos. Os sócios querem o dinheirinho deles, né? Então a nossa taxa de administração, por que a nossa taxa de administração é mais baixa? Porque a gente consegue, com uma estrutura enxuta, né, ofertar o mesmo serviço que eles lá fora, né? Então a gente consegue fazer essa gestão de recursos de terceiros com um preço muito menor que os nossos concorrentes. Então, nesse caso, a nossa taxa administrativa é 0,4 ao ano. Se vocês compararem qualquer produto no mercado, com certeza vocês vão ver que a nossa taxa é a menor de todas. E lá fora a gente tem taxas que superam 1,5% ao ano. A gente vai trazer mais para frente um modelo ali, um exemplo de como isso influencia na formação da nossa reserva. E vocês vão ter a noção, então, de como isso impacta também na reserva acumulada. A destinação dos resultados, né? O nosso aqui, tirando o nosso custeio para custear o nosso funcionamento como entidade, né? Pagar os salários, pagar a luz, pagar nossas contas, né? O que sobra retorna para os participantes. Lá fora é distribuído para os acionistas. Tipos de planos. Os nossos planos são personalizados. No caso do multipatrocinado, o nosso plano é o que exige a lei dos municípios. Então, ele é um plano CD. Tudo que tem no regulamento do nosso plano está previsto na lei do município. É adequado ao que o servidor necessita. No caso lá fora, são produtos padronizados, né? Como o Lucas falou, o famoso PGBL e o VGBL. A governança, né? O nosso presidente trouxe lá na introdução, né, a questão da representatividade dos nossos participantes e patrocinadores. O próprio presidente, ele é indicado pelo nosso patrocinador master, o nosso diretor financeiro também. Agora, a nossa diretora administrativa e o nosso diretor de previdência são eleitos pelos nossos votos. Então, você que vir a participar da fundação também vai ser convidado a votar em quem você acha que faz sentido pelo que você tem de ideia de como deve ser feita uma governança de uma entidade. E lá fora, como é que é? Decisões tomadas por controladores e gestores de instituição financeira. Tá? E o nosso objetivo é pagar benefício de previdência com o menor custo possível. Lá fora é a rentabilidade para os acionistas, como qualquer empresa. Tem que dar lucro e ser dividido entre aqueles que têm direito. Nessa tela, pessoal, a gente traz a evolução, então, da população desses servidores que já estão protegidos pela Previdência Complementar. Vocês vão ver que a FUNPRESP, tá, que faz a gestão da Previdência dos servidores da União, começou antes, né? Então, lá em 2015, por quê? Porque os servidores da União já contam com Previdência Complementar há mais tempo que vocês. Os servidores do Estado do Rio Grande do Sul também. Os servidores de São Paulo também. Então, esse pessoal já começou antes, né? Essa previdência para vocês foi obrigatória a partir de 2019, tá? Então, vocês estão largando atrás com esse benefício da Previdência Complementar. Infelizmente, é isso, mas a gente tem que colocar aqui que esse número, ele nos últimos 10 anos, olha o crescimento, tá? De 37 mil servidores com Previdência Complementar, a gente passou da marca de 220 mil, e esse número só cresce. Tá? A gente vai trazer também na próxima a nossa evolução aqui com o número de participantes da Fundação. Aqui fazendo o nosso cenário atual e a projeção, óbvio, nós somos uma fatia bem menor em relação ao que é hoje o trabalho da FUNPRESP, né? Pega uma esfera muito maior, uma população muito maior de servidores.
Mas dentro da nossa realidade, hoje estando com 144, mas lá em 2022 também começamos com menos municípios, né? E a gente, em uma questão de 4 anos, nós evoluímos no cenário lá, fechando o ano de 2022 com 71 participantes, estamos atualmente com 805 participantes, passaram pelo plano mais de 1.000 servidores, certo? Ou seja, dentro daquela estrutura de flexibilidade, nós tivemos já servidores que passaram pelo plano, foram para outra prefeitura, foram para a iniciativa privada, tem alguns que mantêm o vínculo em alto patrocínio conosco, o que é importante também. E a nossa projeção até 2032, fechando 10 anos, é extrapolar 3.150 servidores, certo? Isso aumenta o nosso patrimônio, deixa o plano mais robusto, uma possibilidade de um cenário de investimento muito melhor também para o plano, certo? A gente não pode esquecer que nós somos regulamentados pela Previc, certo? E dependendo do tamanho do patrimônio que o plano possui, abre um leque de investimentos, certo? Para trabalhar com estratégia diferente, aumentando essa rentabilidade, conforme a palavra do nosso presidente. Então, a gente tem um cenário muito promissor. A gente tem, vocês podem acompanhar o resultado do cenário atual, que é um crescimento constante. Isso vai acontecer em 2025 e a nossa previsibilidade ali é acompanhar esse crescimento, certo? Se possível, aumentar ainda essa estrutura, certo? E alcançar resultados melhores, é o que a projeção nos dá. Essa projeção é totalmente conservadora, tá? Então é muito conservadora. Nós estamos agora com uma atividade constante com os municípios, com o nosso setor de comunicação. A gente vai se aproximar desses servidores, vai ofertar a adesão facultativa cada vez mais nos municípios, né? Para trazer esse servidor para conhecer sobre o direito que ele tem de uma previdência complementar. A gente estava muito no início querendo regularizar a operação para aqueles de inscrição automática, né? Que também a gente sabe que tem a questão da regularidade do certificado de previdência, que esse servidor ele tem que estar desde o início na previdência complementar, mas nós também queremos desenvolver um trabalho de educação previdenciária e contamos também com vocês, servidores, para nos ajudarem com isso. Aqui a gente traz uma simulação, como o Alencar comentou no slide anterior, é um acúmulo de reserva durante 30 anos, tendo uma contribuição mensal média ao longo desse período ali de R$400 e uma rentabilidade média também de 0,8% ao mês. E observando a reserva na cor azul, que é acumulada pela Fundação Banrisul, e na cor rosa, acumulada numa entidade aberta, a gente vê que a taxa administrativa ela faz muita diferença. Ao longo do tempo, eu trabalhar com 0,4 ao ano, podendo acumular mais de 760 mil, essa mesma simulação numa entidade aberta, eu mal chego a 600 mil, 608 mil. Uma diferença de mais de 150 mil pro plano FBPrev multipatrocinal e trazendo isso em renda, certo? Uma renda mensal de R$1.500 que eu estou deixando para a taxa cobrir essa retirada. Então, são números pesados, são números tem que ser levado em consideração, certo? Onde a escolha certa vai fazer diferença lá na frente. Então, a gente tem que ponderar bem sobre essa possibilidade. Benefício fiscal, né? O pessoal sempre deixa para mim essa tela do benefício fiscal, porque muita gente tem dúvidas, né, de como funciona isso, tá? Mas eu vou tentar ser bem didático. Então, nosso investimento para a Previdência, tá? Lá na declaração do imposto de renda, a gente lança ele como um pagamento. Tá? Então, como é uma despesa. Tá? Aos olhos da Receita Federal, o nosso investimento é uma despesa, como acontece com a nossa plano de saúde, despesa com educação e esse tipo de deduções que a gente já está acostumado. Tá? Então, o que isso significa na prática? A gente paga menos imposto. Tá? A gente deduz, a gente faz o ajuste lá com o leão, né? Quando abre as declarações, e a gente faz o acerto de contas, se a gente pagou mais ou pagou menos imposto. Se a gente pagou menos, a gente emite a guia e paga a diferença. Se a gente pagou mais, ele nos devolve valores na restituição. Nesse caso, a gente trouxe aqui uma tabela com 3 cenários. Sem a fundação, com a contribuição básica e com o aporte máximo, né? Que
nada mais é que aproveitar o limite. Qual é esse limite? Tem um limite de 12%, então, da nossa renda, né, bruta tributável, que a gente aplica em previdência, podem ser dedutíveis. Né? Então, nesse caso, o nosso camarada aqui tem uma renda anual de R$60 mil. Ele, sem a fundação, não tem dedução, zero de dedução. Aproveitando ali, na segunda coluna, R$3 mil de dedução, ele vai ter ali uma vantagem tributária de R$825 na última linha ali. Tá? Ele aproveitando o aporte máximo, e como o Lucas falou, nós aqui fazemos então as nossas contribuições mensalmente. As contribuições aquelas descontadas na folha, normal. Nós podemos fazer a qualquer tempo aportes, tá? Então são contribuições voluntárias a qualquer tempo. Dezembro aqui na fundação entra muito recurso. Por quê? Porque é o último mês que a gente tem para aproveitar o calendário para fazer esse tipo de aproveitar essa vantagem tributária. Né? Então, em dezembro, entra recurso para caramba aqui na fundação. Então, nesse caso, ele aproveitou e fez um aporte extra, além dos R$3 mil, mais R$4.200 para fechar os 7.200, que são 12% de 60 mil, que foi a renda dele. Olha quanto que ele teve de vantagem fiscal, R$1.821. Que ele pode pagar o IPVA do carro, ele pode renovar o seguro, ele pode reinvestir na previdência, ou ele pode pagar uma conta, viajar, fazer o que ele quiser. É um dinheiro que ele deixa de pagar, deixa de ser tributado. Tá? E ele só vai ser tributado lá na frente, quando ele for usufruir esses valores, ou no recebimento da renda, ou no resgate. A Carol vai falar agora como é que a gente tem essa vantagem também de escolher a tabela, né, Carol? Sim, o Alencar gosta de falar daquela tela e eu gosto de explicar essa, né? Então, enquanto a pessoa está contribuindo, ela vai ter a dedução. E lá na frente, quando ela for usufruir daquele recurso, ela vai poder escolher em qual tabela que ela quer ficar vinculada. Tá? A pessoa vai poder escolher pela tabelinha normal do imposto de renda, que é a tabela progressiva, né? Essa que está na tela, no lado esquerdo de vocês aí. E ela vai respeitar a alíquota de recebimento que a pessoa vai escolher, né? Então, vai se enquadrar, desculpe. Então, ela pode ir de isento até 27,5%, tá? E a tabela regressiva, ao longo do tempo, ela acaba se tornando um pouco mais vantajosa. Na verdade, bem mais. Porque, assim, vai depender do tempo de vínculo que a pessoa tiver, ela vai reduzindo o percentual de contribuição para o imposto de renda. Então, a pessoa lá na frente, quando ela enxergar o montante dela, ela vai poder visualizar daí em valores qual tabela vai ser a mais vantajosa para ela, seja para benefício mensal ou para efetuar o resgate dos valores, né? A gente vai incentivar vocês a receber benefício mensal, mas vocês podem fazer essa escolha, vai ter simulador, tudo certinho para vocês. Importante também é frisar que nessa hora a fundação está aqui também para auxiliar o servidor. A gente auxilia com a informação, com o simulador, com a indicação. Óbvio, a gente não vai fazer a escolha pelo servidor, mas a gente vai dar um embasamento, certo? Com a ideia de qual seria esse valor, seja para o que nós achamos mais interessante, que seria o benefício, né, ele manter esse vínculo, mas também passamos a informação no caso de resgate. A gente tenta, dentro da nossa alçada do trabalho, municiar com o máximo possível as informações do nosso participante. Vou deixar claro, então, durante o período da acumulação, deixo de pagar imposto sobre aqueles valores. Então, no caso do camarada que está lá nos 27,5%, naquele período de acumulação, deixa de pagar 27,5%, e daqui 10 anos ele pode pagar 10%. Então, depois que já rentabilizou, já teve as contribuições dele, no caso do patrocinado, a contrapartida do patrocinador, e é isso aí, então. Tá, beleza. É isso. Pessoal, aqui a gente já está se encaminhando para o fim da apresentação, né, do seminário de hoje. A gente deixa esse questionamento aí com vocês. E a gente vai abrir agora também um espaço para a gente verificar as respostas, as perguntas que a gente tem no chat, que a gente quer responder para vocês hoje, algumas aqui. E também a gente vai estar aberto a sugestões, né? Aqui nesse QR Code, então, vocês vão
conseguir obter o certificado de participação e também deixar uma avaliação. E eu acho que nessa avaliação seria interessante de vocês... Qual que é a nossa ideia? Esse é o primeiro passo, né, que foi dado, inicial, e eu acho que agora vai abrir portas para vários outros, e a gente queria daqui a pouco, em um segundo momento, no Alencar. O Alencar que teve a iniciativa também de fazer esse primeiro seminário, e num segundo momento a gente gostaria daqui a pouco de fazer algum voltado mais para a parte dos RHs, né, operacionalização da demanda mesmo, troca de informações cadastrais. Mas, enfim, o que a gente quer de vocês é que vocês avaliem e coloquem lá outras opiniões, é muito importante para nós. E aqui a gente também, agora no nosso site, a gente tem a página criada especificamente para os servidores e gestores de RH. Então, a gente vai ter lá na página, vai ter a possibilidade da pessoa simular valores, né? Fazer uma projeção de reserva de quanto que vai acumular lá na Previdência Complementar. Ela já pode, inclusive, fazer a adesão, caso ela ache de seu interesse. Tem informação dos municípios que a gente já fechou o convênio de adesão, que são 144 até o momento. E a gente tem alguns materiais também lá, que são de extrema importância, tá? Tanto para quem faz a gestão dos RHs, quanto para o servidor. Então, vai ter explicação lá tem um guia de inscrição automática, tem um guia de operacionalização para o RH, que ficou bem didático, a gente atualizou diversos materiais e a gente gostaria que vocês pudessem também visualizá-los e também nos dar depois um feedback, tá? Vocês sabem que a gente tem contato sempre pelo WhatsApp também com a maioria das pessoas que está presente aqui hoje. E eu acho que da nossa parte, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que é isso. A gente gostaria que vocês também nos acompanhassem nas redes sociais, né? Tem bastante coisa nova lá. Tem bastante vídeo, material novo, a gente está aberto também a sugestões. Hoje foi, como a Carol falou, um evento teste, né? A gente teve alguns problemas ali no início, normal, né? A gente tentou aqui, nossa equipe de comunicação, nos botar full time. Não é fácil, a gente está gravando também, é a primeira vez. Teve problema de compatibilidade de áudio, isso é normal. É o primeiro workshop, né? A gente pretende, então, em breve, trazer novidades também, trazer um segundo, terceiro, né? E estamos abertos para que escutar você, servidor. Então, traga para nós as suas dúvidas, vocês têm nossos contatos e a gente está à disposição de vocês. Reforçar também que esse evento ficou gravado, a apresentação nós vamos disponibilizar para que vocês tenham acesso, possam fazer o preenchimento ali da pesquisa para ter acesso ao certificado. Então a gente segue à disposição de todo o pessoal do RH, de todo o pessoal das autarquias e principalmente dos servidores, os que já são participantes e aqueles que possam vir a ser participantes aqui conosco. Pessoal, então eu acho assim, quem tiver alguma dúvida e tiver interesse de encaminhar para nós através dos nossos e-mails, dos nossos contatos, nós estamos abertos a responder cada uma delas individualmente. E gostaria de agradecer também a presença de todos vocês, tá? E eu acho que é isso. Muito obrigada. Google Forms? É o que a gente tem. Beleza. Então a gente está aguardando a resposta das pesquisas no Google Forms também. É isso. Obrigada. Obrigado. Valeu, obrigado e tchau, tchau. Forms? É o que a gente tem. Beleza. Então a gente está aguardando a resposta das pesquisas no Google Forms também. É isso. Obrigada. Obrigado. Valeu, obrigado e tchau, tchau.